Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Mais um vídeo aqui do quadro analisando a carteira dos inscritos. Estou gostando bastante desse quadro porque a gente consegue ver aí diversas carteiras, ver aí diferentes ativos, diferentes estratégias de investimentos e é muito legal, pessoal, porque a gente vai conhecendo aí diversas pessoas do mundo dos investimentos também que estão buscando aí começar a investir, aumentar sua carteira, aumentar seus dividendos, diversas pessoas aí com diversas estratégias. E tá sendo muito legal, pessoal. Cada vez que eu posto um vídeo, mais pessoas ainda me mandam suas carteiras para eu analisar, para eu mostrar aqui no canal. E é muito legal isso daí. É diferentes tipos de pessoas, pessoas que têm mais dinheiro investido, pessoas que têm menos dinheiro investido. Isso daí não importa. O importante aqui é a gente ver a carteira, ver os ativos. E o objetivo aqui é sempre agregar o conhecimento, incentivar quem ainda não investe e melhorar sempre a carteira das pessoas aí, dando sugestões, dando algumas dicas aí. Então, pessoal, se você também quiser mandar a sua carteira de investimentos, vou deixar as instruções no primeiro comentário fixado, mas é bem fácil, é só você ir lá na aba de configurações do Investidor 10 e colocar sua carteira como pública e mandar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E hoje aqui a gente está com a carteira do Isaac, pessoal. Vamos ler aqui rapidamente o relato dele. Ele fala: meu nome é Isaac, tenho 25 anos. É muito bom isso daqui, tá, pessoal? Cada vez mais a gente vê essa galera jovem aí investindo. Quanto mais cedo a pessoa começa a investir, mais tempo aí ela tem para receber dividendos, fazer aquela juros compostos, aquela bola de neve e investindo, reinvestindo os dividendos e para receber ainda mais dividendos cada vez mais. Então ele tem muitos anos ainda pela frente de investimentos. Começou a investir aqui no final do ano passado, no final do ano de 2024, e depois do primeiro mês investindo, tive um problema financeiro porque larguei meu emprego para iniciar o curso de formação para virar servidor público. Nesse curso recebia somente R$ 1.200 por mês. E durante esses meses não investi e tive que gastar um pouco da reserva de emergência que já tinha. Hoje já estou há 4 meses investindo, então vejam, ele mesmo passou por algum tempo de dificuldades, pessoal. Isso aqui que é importante, passou por algumas dificuldades, mas não saiu da cabeça dele montar a carteira de investimento dele. E depois, quando a situação se normalizou ali, ele se manteve aí com uma renda mais estável, ele voltou a investir. Hoje já estou há 4 meses investindo, cerca de R$ 1.600 por mês. Muito bom isso daqui, tá, pessoal? É um bom aporte. Muitas pessoas não têm a oportunidade de fazer esse aporte aí. Muitas pessoas nem sobram nada do salário no mês para investir. Então, já R$ 1.600 já é um aporte muito bom. E ele fala aqui que essa é a minha carteira de investimentos. Minha reserva de emergência não consta no Investidor 10. E já estamos aqui com a carteira do Isaac aberta, pessoal. Ele tem aqui um valor aplicado de um pouco mais de R$ 10.000, mas ele tem um saldo bruto aqui de um pouco mais de R$ 11.000. Ele tem uma variação aqui muito boa, pessoal. Uma variação aqui de quase 9% positivo. E vejam a distribuição dos ativos na carteira dele. Ele tem aí praticamente metade da carteira dele, mais de 44% em renda fixa. Ele tem aqui 23% em ações, 23% em fundos imobiliários, quase 5% aí em ETFs internacionais e um pouco mais de 3% aí em criptomoedas. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses ativos aí. E a primeira aqui, pessoal, é a renda fixa dele. Ele tem um valor aqui considerável da carteira em renda fixa. É um pós-fixado aqui, 115% do CDI. Atualmente a renda fixa no nosso país está pagando muito bem. Taxa Selic aí, que é a taxa básica de juros do nosso país, tá alta, tá em 15%. Então o CDI aí, 100% do CDI já garante para nós 15% ao ano de rentabilidade. Ele aqui conseguiu um CDB de 115%, então é ainda mais rentabilidade. Só que lembrando que no CDB tem pagamento de imposto de renda, mas é um bom investimento aí na renda fixa. Nos ETFs internacionais aqui, ele tem o IVV, pessoal, é um ETF aí que replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, muito bom para dolarizar a carteira também. Eu na minha carteira pública aqui do canal já comecei aqui meus investimentos, inclusive eu fiz um vídeo aqui recente mostrando a minha carteira pública aqui atualizada. Vou deixar o link aqui também para vocês na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada. Pessoal, tem vários ETFs que replicam o S&P 500, tem o IVV, tem o VOO e tem o SPY. No final das contas é tudo praticamente a mesma coisa, tá? Não muda muito, a diferença aí são a taxa de administração, que tem alguns ETFs que é um pouquinho mais, outros é um pouquinho menos, mas é praticamente a mesma coisa. Todos eles replicam aí o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Temos aqui criptomoedas, muito bom aqui, ó, ele comprou aqui a bons preços, ele tem aqui o Bitcoin,
Ele tem aqui o Ethereum e tem essa Uni aqui que eu não conheço, por coincidência. É a cripto na carteira dele que está com variação bastante negativa. Mas aqui focar mais é no Bitcoin, né? Bitcoin e Ethereum são duas ótimas criptomoedas aqui, principalmente o Bitcoin, que é o que eu conheço mais, e eu sei aí que é uma criptomoeda que, conforme o passar do tempo, a chance de valorização dela é muito alta. Conforme vai passando o tempo, ela vai se valorizando bastante. Pessoal, e agora vamos dar uma olhadinha aqui na carteira de fundos imobiliários que ele tem. Vejam aqui que ele comprou vários dos fundos dele, está com uma variação positiva, ele comprou aqui a ótimos preços e ele tem vários fundos aqui bem conhecidos na carteira dele. Tem o MXRF11, um fundo aí de papel bastante conhecido, conhecido como o maior fundo em número de investidores. Muita gente investe nesse fundo aqui de papel, o MXRF11. Ele tem o VISC11 e o XPML11, pessoal, ambos são de shoppings. São fundos de tijolo no ramo de shoppings. A diferença aqui é que o XPML11 é mais shoppings de alto padrão. O VISC11 são um pouco mais shoppings de baixo padrão. Mas dois ótimos fundos aí de shoppings também. Tem o KNCR11, pessoal, mais um fundo aqui de papel na carteira dele, juntamente com o VGHF11, que é outro fundo aqui de papel que ele também tem na carteira dele. E os outros fundos são de tijolo, de galpões logísticos. Aqui tem o XPML11, é um fundo aí também bem grande de galpões logísticos, HGLG11, um fundo bem grande também de galpões logísticos, e tem o KNR11, mais um fundo aqui de tijolo, um fundo também bastante conhecido. 8 ativos aqui, os fundos imobiliários, eu gostei bastante da carteira de fundos imobiliários, principalmente porque a maioria da carteira são fundos de tijolo. Fundos de tijolo aí, eles têm os imóveis físicos, então são eles que são os fundos que têm aquela possibilidade de valorização ao longo do tempo, porque conforme os imóveis físicos vão se valorizando, a cota do fundo vai se valorizando. E vocês, pessoal, o que vocês acharam aí da carteira de fundos imobiliários? Deixem nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês tirariam dos fundos imobiliários aqui da carteira dele. Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha aqui na carteira de ações dele. Aqui. Ele também tem R$ 2.600 investidos nas ações, é mais ou menos igual aos fundos imobiliários. Ele tem 10 ativos aqui nas ações. Nas ações eu já achei demais aqui, 10 ativos com esse valor aqui aportado. Poderia ser aí uma carteira de ações um pouquinho mais enxuta, mas é a estratégia de cada um, não tem problema nenhum. Se você gosta aqui de ter mais ativos, se você entende mais desses ativos aqui que você está investindo, não tem problema nenhum e assim você não precisa mais acrescentar mais nenhum ativo na sua carteira. Você vai apenas aumentando a posição em cada um desses ativos que você já tem em carteira. Vamos começar primeiro dos bancos, pessoal. Ele tem aqui Banco do Brasil, ele comprou numa época muito boa aqui do Banco do Brasil. Com certeza foi depois da queda do lucro do Banco do Brasil, que caiu bastante a cotação e aqui ele comprou muito bem. Preço atual aqui ele está com uma variaçãozinha aqui ainda um pouco positiva. E ele tem também aqui Itaúsa, pessoal, que é a hold do Itaú. Na verdade é uma hold que ela tem outras empresas, ela tem aí Itaú, ela tem Duratex, tem Alpargatas, tem uma série de outras empresas que eu não sei de cabeça agora, mas o principal é o Itaú. O Itaú a gente sabe que está voando, né? Cada anúncio de resultados, lucros em cima de lucros, então tá muito bem aqui também no quesito bancos na carteira dele. Acredito aqui que uma oportunidade quando a cotação recuar um pouquinho, porque agora está em bastante alta, aumentar um pouquinho da posição aqui também de Itaúsa, que é uma ótima empresa aqui também para se ter em carteira. Falando aqui das elétricas, pessoal, ele tem Easy Energia, uma transmissora pura, muito boa também. Easy Energia, no finalzinho do ano agora, em dezembro, tem pagamento de dividendos. É uma empresa muito boa, eu também tenho na minha carteira, quero aportar um pouco mais na Easy Energia. E ele também tem CEMIG, né, pessoal? CEMIG é uma ótima pagadora de dividendos, sim. É boa a empresa para a gente ter em uma carteira previdenciária, só que ele tem aquele probleminha, a demora no pagamento de dividendos. É uma empresa aí que ela anuncia dividendos em um mês e ela só vai pagar dividendos dali um ano. Então isso daí é muito ruim para o investidor, principalmente para o investidor iniciante, que ele quer ver aqui os dividendos já caindo na conta para já conseguir reinvestir esses dividendos comprando outras empresas. Das seguradoras, pessoal, ele tem BB Seguridade, ele tem aqui ótima ação, BB Seguridade, está com um pouquinho de queda aqui, mas isso aqui não significa nada, tá? BB Seguridade é uma ótima seguradora, vem aí em fevereiro, vai anunciar seus dividendos para fazer o pagamento, provavelmente em março, é uma ótima seguradora, muito provavelmente vai vir bons dividendos lá em fevereiro, e 2026 tem uma previsão aí de BB Seguridade aí pagar ótimos dividendos para o acionista, então é uma ótima seguradora. Eu senti falta aqui, talvez na carteira,
de mais uma seguradora. Talvez tirar aqui a Gerdau ou tirar essa empresa Camil, que eu não conheço também muito, confesso para vocês, e aí colocar uma outra seguradora. Talvez Caixa de Seguridade aí também seria uma ótima oportunidade para se ter em carteira, é uma ótima ação previdenciária. Falando aqui das commodities, ele tem Petrobras e Vale. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com a porcentagem em carteira. Ele está bem tranquilo quanto a isso, mas o ideal aqui é sempre a gente deixar no máximo 10, 12% da carteira nessas empresas de commodities, já que são empresas aí que não são tão previsíveis, dependem aí da oscilação do minério de ferro ou do Brent do petróleo, no caso da Petrobras, e ainda a Petrobras é uma estatal, então tem que tomar cuidado aí com essas empresas. Tirando isso, são ótimas empresas as duas, ótimas pagadoras de dividendos também. E ele tem também aqui, pessoal, algumas outras empresas que não é comum de a gente ver em uma carteira previdenciária, que é JHSF3, que é de construção civil aqui, Camil, que é do ramo alimentício, e Gerdau, que é metalúrgica. Não vejo problema em ter essas ações aqui na carteira, né? Pelo contrário, ó, tá vendo aqui que a variação dela é uma variação muito positiva. Confesso que eu não acompanho essas empresas aqui, os resultados dela, não sei se são de setores realmente perenes, aqueles setores que a gente vai levar na nossa carteira por 10, 15, 20 anos, é isso que você tem que analisar. Essas empresas aqui são empresas que são necessárias, são empresas de setor perenes que a gente pode levar aí por 5, por 10, por 15, por 20 anos na sua carteira previdenciária, já que a gente vai utilizar essa carteira aqui por muitos anos, continuar por muitos anos formando essa carteira aqui de dividendos. Gostei bastante da carteira de ações, principalmente aqui pelos bancos, pelas elétricas, tem aqui Petrobras, BB Seguridade, que eu gosto bastante, então gostei bastante aqui da carteira, e comentem aí no pessoal, o que vocês acharam da carteira dele, o que vocês incluiriam aqui, o que vocês tirariam da carteira, comentem aí, deixem a sugestão de vocês. E vamos dar uma olhadinha aqui nos dividendos, pessoal. Ele ainda não recebeu muitos dividendos, apenas R$ 223 aqui até agora. Ele começou aqui com R$ 11,50 lá no finzinho do ano de 2024, quando ele começou a investir. E aqui ele já teve uma evolução, ó. No começo do ano aqui em fevereiro, ele já teve boas evoluções aqui, ó. Abril R$ 15, maio 15, junho 20. Então ele está tendo sim evoluções nos seus dividendos. Até que setembro aqui ele recebeu R$ 37. Agora, a ideia aqui é turbinar esses dividendos, aumentar esses dividendos. Eu vejo aqui que tem bastante espaço, não precisa aumentar mais nada de quantidade de ativos na carteira, senão vai pulverizar muito a carteira, vai ficar muitos ativos. A ideia aqui é aumentar os aportes nesses ativos que você já tem, nesses ativos que são pagadores de dividendos. Você pode aqui aumentar nos bancos, nas elétricas, no Petrobras também e Vale, dá para aumentar. BB Seguridade também, aumentar aí os aportes, que assim, conforme for passando o tempo e você aumentando a sua posição aqui em cada uma dessas empresas aqui, você vai recebendo cada vez mais dividendos. A dica aqui, a sugestão é continuar, né? Não parar, continuar aí sempre firme. Pode demorar um pouquinho para começar a ver realmente os dividendos caindo na conta, mas é um processo. Daqui 1, 2, 3 anos você vai ver aí bons dividendos caindo na sua carteira e com esses dividendos você consegue ainda reinvestir, reaportar, comprar ainda mais ações pagadores de dividendos, fundos imobiliários e assim ir aumentando a sua renda passiva. Você é bem jovem ainda, tem um caminho muito longo pela frente ainda, então não se preocupe por agora, se preocupe apenas com a constância. Todos os meses aí continuar fazendo seus investimentos que você vai chegar muito longe. Quando você já tiver aí 30, 35 anos, você já vai estar com uma carteira de dividendos bem robusta, uma ótima pagadora de dividendos, sempre caindo dividendos robustos aí na sua conta. Pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Olhamos aqui a carteira do Isaac. Gostei bastante da carteira. Parabéns, Isaac, uma carteira muito boa. E incentivo vocês a mandarem a carteira de vocês também. Vou deixar no primeiro comentário fixado aqui as instruções para vocês mandarem, mas é bem simples, é só mandar o link para mim no Investidor 10 da carteira por e-mail, contando um pouquinho da sua história, quanto tempo que você investe, que eu consigo aqui fazer um vídeo mostrando a sua carteira aqui no canal. Desejo ótimos investimentos a todos e até a próxima.